A menos de um mês da estreia do filme do Coringa, o filme recentemente tem chamado bastante atenção aí, principalmente porque ele ganhou o prêmio máximo aí no Festival de Veneza, onde ele foi exibido, ganhou o Leão de Ouro. E claro, também chamou a atenção pelos trailers que tem sido lançado recentemente e por essa nova proposta que a DC Comics está querendo lançar aí no cinema, né, com filmes mais independentes, filmes mais autorais, com histórias marcantes, priorizando mais a história e não a conexão de universo, né, o que ajuda ela se diferenciar da Marvel, da sua principal concorrente. E o curioso é que nessa longa história de filmes de heróis, né, ao longo do tempo, o Coringa vem ganhando bastante destaque. Ele é um dos principais heróis aí da história do cinema e da história dos quadrinhos. E a gente pode considerar ele aqui, fazendo uma comparação quase como se fosse um Hamlet aí no mundo dos heróis aí no cinema. Porque principalmente por ser um papel que vai exigir muito aí do ator que vai interpretar ele. E por conta disso é um papel que sempre vai gerar muita atenção, principalmente pelo ator, né? Qual vai ser o ator que vai interpretar o Coringa e como vai ser as características, como é que ele vai encarnar esse personagem, já que ele já passou por alguns atores e cada ator conseguiu dar áreas diferentes para o personagem. Mas e aí, afinal de contas, o que a gente pode esperar desse filme do Coringa de 2019? Quesito atuação, creio eu que a gente pode ficar já bem tranquilo, porque ele vai ser interpretado pelo Joaquim Fênix, que é um dos grandes atores aí dessa geração atual. E cara, o Joaquim Fênix é um ator muito completo. Já nos trailers que foram liberados, a gente consegue sentir o peso da atuação dele, a gente consegue sentir as diferentes camadas, as diferentes nuances que ele consegue expressar ali pro personagem. E é engraçado isso porque os trailers nem revelam muito assim da história, então vai ser de fato um estudo de personagem esse novo filme. E obviamente a gente pode analisar também pelos trabalhos anteriores do Joaquim Fênix. A gente vê que o cara tem uma versatilidade assim para escolhas de personagem, ele não fica dependente, fixo só em um tipo de personagem, só em um tipo de arquétipo. Então se você pegar ele no Her, né, e comparar com a atuação dele ou no Mestre, ou no Você Nunca Esteve Realmente Aqui, você vê como ele consegue ser um personagem doce, no caso do Ela, no Her, e passar por um personagem bem surtado, no caso do Você Nunca Esteve Realmente Aqui, e o Mestre, né, que foi uma das grandes atuações dele nesse filme. E obviamente eu não podia deixar de fora o filme que colocou mais holofotes na carreira dele, que foi o filme do Johnny Cash, né, que ele interpretou o próprio Johnny Cash, atuou muito e ainda cantou também muito. Ele é conhecido também por ser um ator do método. Para quem não sabe o que é um ator do método, é um cara que gosta de viver o personagem ali, não só ali quando ele está trabalhando na atuação, mas ele faz toda uma preparação ali também com as câmeras desligadas. Resumidamente, ele vive o personagem. Só que nesse meu último argumento aqui, né? Nesse meu último ponto, eu não vou considerar tão confiável ele ser um ator do método, porque afinal de contas o Jared Leto também era. E enfim, a gente sabe no que deu, né? Mas não só colocando a culpa da atuação do fracasso do Coringa do Jared Leto, a gente sabe que, beleza, a atuação, o trabalho do ator tem um grande peso ali, mas se ele não tiver um roteiro bom, se ele não tiver uma boa história, nada do esforço dele vai adiantar muito. Analisando agora o personagem em si, o Coringa, o palhaço, ele é bastante conhecido, ele está muito no nosso senso comum e da maioria das pessoas por ser o grande
antagonista do Batman, que afinal de contas é um dos maiores heróis aí, um dos heróis mais conhecidos e um dos que tiveram os filmes mais bem sucedidos. E o Coringa, ele é um personagem que chama bastante atenção porque ele é tão genial quanto o seu rival, ou seja, o herói, né, que ele está enfrentando. Ele é um vilão que força o herói a sair da sua zona de conforto. É um vilão que força o herói mudar a sua visão de mundo. E a gente vê isso muito bem exemplificado no filme The Dark Knight, né? Que nesse caso o Coringa foi interpretado pelo genial Heath Ledger. No filme, a todo momento, o Coringa sempre conseguiu ficar um passo à frente ali do Batman, do Christian Bale, que enfim deixou o filme assim bem sensacional, e não à toa também que ele ganhou o Oscar, né, por conta desse filme. E outro ponto curioso aqui em relação ao Coringa é a origem dele, que já foi abordada tanto nos quadrinhos, como no caso da Piada Mortal, e também em filmes, como no filme do Tim Burton de 1989. Nesse caso, Coringa foi interpretado pelo Jack Nicholson. Não foi nenhum evento que fizesse com que o público, ou o público em geral, criasse algum tipo de empatia pelo Coringa. Então a gente vê mesmo ele como um cara maluco e muito inteligente. E isso foi muito bem explorado, essa questão da coisa mais famosa dele é ser justamente ele ser genial, né? Ele sempre ter algum plano muito bem elaborado. Isso foi muito bem explorado no The Dark Knight, né? Como eu já falei aqui. E nesse filme especificamente, ele não tem realmente nenhuma origem. Ele é quase como se fosse um fantasma. E isso se encaixa muito bem com a proposta do filme, que foi de justamente mostrar que ele era realmente uma ameaça, que a gente não sabia o que esperar desse cara. E a gente saber a origem dele não é um ponto bastante crucial, porque quando a gente vai agora analisar esse filme de 2019, a gente vai ter um filme só dele. Vai ser o primeiro filme que ele não vai dividir a tela com o Batman. Vai ser um filme totalmente dedicado para o Coringa, ou como ele é chamado no filme, de Arthur. E qual realmente o impacto disso? Porque a partir do momento que você cria um filme de origem, isso significa que a gente vai entender as motivações desse personagem, a gente vai entender por que ele é desse jeito. E isso é uma linha bem perigosa assim, de se explorar no caso do Coringa, porque eu acho que um dos grandes charmes dele é justamente a gente não entender muito do passado dele ser essa coisa incógnita, da gente não saber o que esperar desse cara maluco. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. Mas se a gente analisar o contexto atual, isso meio que segue uma linha, uma tendência dos vilões de hoje em dia, que são vilões que estão certos na sua maneira de pensar, no que eles querem mudar ali no mundo que eles vivem. Eu posso dar de exemplo para vocês o Killmonger, né, do Pantera Negra, que foi um grande vilão que chamou bastante atenção. O próprio Thanos, né, tem argumentos assim interessantes que tendem mais assim um pouco para o meio ambiente, nessa questão de consumismo. A gente teve o vilão do Missão Impossível 6, né, que ele queria destruir praticamente um terço do planeta para que o resto ali se unisse para poder se recuperar. No próprio Incríveis 2, o vilão queria manipular as pessoas para que elas fossem mais ativas e menos passivas, menos dependentes de heróis. É uma tendência bem interessante porque são vilões que têm motivações reais e certas, mas o que vai diferenciar eles dos heróis é justamente a sua maneira de agir, né? As ações deles. E analisando aqui alguns pedaços do trailer do filme, a gente vê que parece que a população tá ali do lado do Coringa, né? A galera, ele meio que cria um movimento, a galera põe máscara, né, de palhaço e tal. Então, será que a gente pode esperar um Coringa aí líder, um Coringa revolucionário nesse filme? Eu já dei 2 exemplos aqui para vocês de obras que mostram um pouco dessa vida passada do Coringa, mas que também mostra um pouco da filosofia ali por trás do personagem. Agora é bem interessante analisar a filosofia, o conceito por trás do personagem. Será que isso vai ser de alguma forma usado ou reaproveitado nesse novo filme? Então eu vou usar aqui de exemplo 2 obras, que é o quadrinho A Piada Mortal e o filme The Dark Knight, né, de 2008. Eu estou usando esses 2 exemplos porque, inclusive, né,
esse quadrinho inspirou bastante a história do The Dark Knight. E o que eles têm em comum assim, em relação à filosofia do Coringa? Porque eles mostram justamente essa coisa pessimista em relação às pessoas e à sociedade. Na Piada Mortal, o Coringa quer provar a tese dele de que as pessoas só estão a um dia ruim de distância para ficarem loucas. E no caso do The Dark Knight, né, o Coringa ali do Heath Ledger, ele quer mostrar ali pro Batman, né, quer provar que a verdadeira da natureza das pessoas ali é que elas são ruins, é que elas são podres. E para mostrar essa verdadeira natureza delas, é justamente usando o caos como força motora aí pra gente ver a verdadeira natureza da sociedade. E essa filosofia dele, ela se encaixa muito bem com essa tendência de vilões que têm motivações reais e bem concretas. Então, se a gente for analisar a fundo, existe um grande potencial de temas para se explorar por conta disso, já que quando a gente... O que tem de errado quando a gente olha hoje em dia? As pessoas duvidam de tudo, de todos os sistemas, tanto da imprensa, de religião e de política. As pessoas, de maneira geral, estão insatisfeitas com o sistema vigente. E essa insatisfação pode ser um bom catalisador aí pro Coringa, enfim, né? Fazer o que ele faz de melhor, né? Mas enfim, né? O hype é real. As pessoas já estão cogitando que o filme é digno de Oscar, e de tanto de atuação quanto melhor filme. E a dica que eu posso dar para vocês sobre o que esperar desse filme é que, cuidado, não esperem demais desse filme, porque afinal a loucura é que nem a gravidade, ela só vai precisar de um empurrãozinho. Mas é isso, pessoas. Comentem aí o que vocês estão esperando aqui desse filme. Vocês concordam comigo ou não? Expectativas altas, expectativas baixas. E convido a vocês também a se inscrever aqui no canal. Tem um vídeo aí toda semana. Clica no sininho também para quando sair vídeo novo você receber a notificação no celular. Dá aquele joinha maroto e até a próxima.